Evangelho de Mateus, capítulo 8, vai narrar várias curas, sinais e milagres que Jesus executou, estando na terra de Cafarnaum. Narra também a travessia do Mar da Galileia, quando ele vai até a região de Gadara e ali ele cura 2 homens possessos por demônios. O texto que eu quero compartilhar está no versículo de número 10, onde Jesus diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A narrativa nos conta a história de um centurião. Um centurião era um soldado romano, um homem investido de autoridade, um homem investido de poder. Esse centurião estava preocupado porque ele tinha um dos seus servos dentro da sua casa muito doente, moribundo. Certamente ele já tinha despendido dinheiro com a medicina da época e nada fazia resultado. Ele então vai atrás de Jesus e pede para ele uma cura divina a respeito desse seu servo. O Senhor Jesus fala para ele: eu vou até a sua casa. Esse centurião então diz assim: não precisa o senhor ir lá em casa, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Manda uma só palavra e o meu servo será salvo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho homens acima e abaixo de mim. Eu mando a esse vai e ele vai. Eu mando aquele vem e ele vem. Eu digo a esse servo faz isso e ele faz. Foi nesse contexto que Jesus então diz: nem em Israel achei tanta fé. O Senhor Jesus está destacando a fé desse homem, um homem que nem judeu era, um homem que era gentio. Os romanos, eles adoravam a várias divindades, era um homem pagão, mas o que levou esse homem a ter a sua fé destacada foi exatamente o conhecimento que ele tinha a respeito de autoridade. Quando ele fala a respeito de autoridade, tenho homens debaixo de mim, eu também obedeço homens acima de mim. Quando ele fala a respeito disso, Jesus então diz: nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. O texto da Bíblia em Romanos capítulo 13 vai nos dizer assim: que todo homem esteja sujeito às autoridades, porque toda autoridade foi investida por Deus. Deus é o Criador de toda autoridade nos céus e na terra. Nos nossos dias nós temos perdido muitas referências de autoridade. Por exemplo, pais que perdem o controle sobre os filhos, filhos que não respeitam os pais, crianças e adolescentes que não respeitam professores na sala de aula. Você, por exemplo, dificilmente vai encontrar alguém pedindo bênção para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó nos dias de hoje. Isso tem acabado junto com o princípio de autoridade. Mas toda autoridade foi investida por Deus. Pessoas não respeitam mais policiais, pessoas nas ruas, autoridades. Temos até chamado Deus de você. Não. Ele é Senhor, Ele continua sendo Senhor e assim Ele vai permanecer eternamente. Quando aquele centurião fala de autoridade, Jesus então diz: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Nós precisamos voltar a esse princípio de autoridade para que a nossa fé se torne eficaz. Porque está escrito no livro de Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem agradou a Jesus. Jesus enviou a cura sobre a casa dele. Nós temos que entender que a democracia ela é muito benéfica para a nossa sociedade como um todo, na forma política, e só que o reino de Deus ele não é democrático. O reino de Deus é um regime militar, onde a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. E diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Quando nós restaurarmos esses princípios, quando nós entendermos princípios de autoridade, Jesus então vai abençoar a nossa fé. Como Ele abençoou aquele centurião. Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18: eis que me é dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele também nos afirmou lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 19: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. O Senhor Jesus quer te investir de autoridade. Uma pessoa cheia de autoridade espiritual é uma pessoa que não se dobra facilmente diante das dificuldades que a vida oferece.
Quando você vê um doente, você ora e tem certeza que com aquela autoridade, aquele poder, Jesus está mandando a enfermidade embora, Jesus está curando, Jesus está fazendo algo, Jesus está trazendo paz sobre o seu trabalho, Jesus está trazendo bênçãos sobre a sua casa. O que falta muitas vezes é a restauração de um princípio. Seja nesse dia investido de autoridade. Eu espero que Jesus te abençoe, que Ele te dê restauração de toda a autoridade, porque a Ele foi delegada nos céus e na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.